Olá, vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação de site de anúncios. E aí, nessa aplicação web, a gente tem um filtro de busca com alguns campos. A finalidade do anúncio, categoria, cidade, faixa de valor e endereço. E quando a gente entra no anúncio, esse aqui é o protótipo ainda, a gente tem aqui o título do anúncio. O título da imagem não vou colocar, né? Título da imagem, descrição, como a gente está vendo aqui que está gerando mais coisa aqui. Eu não vou colocar ainda, mas essa lista aqui de imagens a gente vai colocar depois. Eu vou colocar só uma imagem de capa, que é o que aparece lá na página anterior aqui, né? Que seria justamente essa aqui. Então eu vou cadastrar essa imagem de capa e vou cadastrar também o título do anúncio, a descrição, o código vai ser o código interno por enquanto. A gente poderia gerar um outro código aqui. A finalidade, categoria, endereço, CEP, cidade. Nesse caso a gente mudou para município e o valor, né? Então vamos cadastrar aí alguns campos aí do anúncio e a imagem de capa. Então para isso a gente vai voltar para o nosso código fonte, nosso Visual Studio Code, e a gente vai criar a estrutura para a gente começar a trabalhar com anúncio. Então, como é que a gente faz, né? A gente pode usar o Artisan, PHP Artisan, e a gente vai criar aqui o make. Vamos criar aqui o modelo, né? Model. Então a gente vai criar um modelo aqui na pasta app models. A gente já tem categoria, município, a gente vai fazer o relacionamento com esses dois. Então vai ser anúncio, sem acento, e vou criar a migration também, "-m", né? Então a gente vai ter aqui no database migrations, a nossa migração de anúncio. Legal. Então vamos dar um enter aqui. Vamos executar essa operação. Está meio devagar na minha máquina, beleza? Já criou aqui. Então temos aqui o nosso model aqui do anúncio. E temos também a nossa migration aqui do anúncio, né? Então aqui no nossa migration a gente vai criar os campos. Então eu anotei aqui do lado quais são os campos que a gente tem. Então a gente tem, vamos começar pelo relacionamento, que é uma coisa nova, né? Então vamos colocar coisa nova primeiro. Temos a table, e na table a gente vai criar aqui primeiro o campo para armazenar o relacionamento entre o anúncio e a categoria. Então vou usar o campo do tipo integer. Se a gente precisar de um número muito grande, por exemplo, acima aí de 1 milhão, 1 bilhão, né? Acima de 1 bilhão, aí a gente, ou 2 bilhões no caso, aí a gente pode utilizar aí o big integer, né? Mas no caso aqui, como o site ainda está pequeno, provavelmente o integer já vai ser mais que suficiente para a gente poder trabalhar. O nome do campo aqui, como a gente vai fazer o relacionamento com categoria, então vamos chamar de categoria underline ID, que é o ID da categoria. Beleza. Bom, o tipo integer ele tem um número positivo, negativo e o zero que é o neutro. Então a gente pode aproveitar só o lado positivo. A gente pode fazer com que a parte que ele consegue representar os negativos também seja aproveitada aí nos números positivos. Para isso a gente coloca aqui a propriedade unsigned, ou seja, sem sinal, né? Unsigned. Então, desse jeito, a gente tem só os números zero e positivos, né? A gente não vai ter mais os números negativos. Bom, nesse campo aqui, a gente pode utilizar ele para indicar que esse campo é uma chave estrangeira. Então, para isso, a gente usa foreign, né, de foreign key. E aí, a gente está vendo que com migration a gente coloca toda a estrutura de banco de dados mesmo. E a gente vai dizer qual que é o campo que a gente vai usar para foreign key, que é o categoria ID. E a gente vai dizer que ele referencia, né, references, que referencia o campo ID da tabela, né, on, e aí a gente tem o nome da tabela, categorias. Categorias, beleza. Então a gente está
referenciando tabela categorias que foi definida em um desses aqui, né? Deixa eu ver aqui, isso aqui, ó, categorias table, né? Então a gente tem o nome da tabela aqui, então a gente está dizendo que referencia essa tabela e o campo ID. Legal, né? O que mais a gente pode fazer? A gente tem também o anúncio pertencente a um município. Então vou copiar e colar aqui e mudar aqui a categoria para município. Beleza, município, né? Município ID, também um signed do tipo integer, é município ID, e ele vai referenciar o ID na tabela de municípios. Beleza! Então agora já temos aí as referências às chaves estrangeiras. Então com isso a gente consegue fazer referência à chave estrangeira na parte da tabela. Agora vamos criar os demais campos. Bom, agora a gente tem também o campo lá de título, né? Então $table aqui. A gente tem o título aí que é string. Então título aqui a gente vai deixar como obrigatório. Título do anúncio, né? A gente vai deixar obrigatório, título. O que mais? A gente tem o título, a gente tem também uma breve descrição. Vou colocar uma breve descrição e eu vou colocar outro. Vou colocar descrição mesmo, né? Uma descrição breve do anúncio. Vou colocar uma URL aqui para a imagem também, né? Imagem. Beleza. Então temos aí o título, descrição e a imagem. Legal. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente tem a finalidade, né? Venda, troca, qualquer outra, aluguel. Então a gente pode criar aqui no $table agora o tipo enum, né? Então a gente tem um enum também. Tudo isso está na documentação do Laravel. Então enum aqui eu vou colocar aqui o nome do campo finalidade e aí eu vou colocar como segundo parâmetro um array. Então aluguel, faltou o aqui, né? Aluguel, troca ou venda. Beleza. Aqui poderia ser um anúncio também para compra, mas vamos deixar só esses três por enquanto, né? Vai ser a primeira versão da nossa aplicação. Além disso, a gente pode ter também um endereço, né? Então, do tipo string. Então, a gente tem um endereço lá no nosso protótipo, então vamos colocar endereço. E o endereço, digamos que ele seja opcional. Então, eu posso colocar aqui nullable, né? Por quê? Vai ter algum anúncio lá que de repente a pessoa não quer colocar o endereço, né? Então, vou deixar ele nullable. Nesse aqui, como a gente vai priorizar o formulário de contato para saber mais sobre o anúncio, não é o ideal, mas a gente vai deixar um processo manual ali de contato para confirmar se aquele anúncio teve procura ou não e tal. Aí a gente não vai colocar, por exemplo, um campo de telefone ou e-mail aqui. Poderia colocar aqui, né, para o interessado já entrar em contato direto? Poderia também, né? Então, aí cabe a decisão, se no seu projeto que você estiver desenvolvendo, você vai adicionar esses campos, aí você já pode fazer uma alteraçãozinha aí nessa estrutura aqui. Temos também o campo de CEP, vamos colocar aqui um campo de CEP, né? Para facilitar aqui a busca por CEP, eu vou deixar nullable também, né? O CEP ele poderia ter um tamanho específico, por exemplo, a gente poderia colocar o tamanho aí 8 ou 9, mas de repente muda a estrutura do correio, pode alterar. Então vou deixar ele aberto, grandão mesmo, e a gente altera só no tamanho lá do campo no formulário ou em outro canto, né? Então a gente vai alterar em outro lugar. Beleza. A gente tem também o campo, eu vou pegar um campo normal aqui, um campo para o valor. Então, para o valor, a gente pode usar o tipo decimal, né? Opa, decimal. Esse tipo decimal, a gente pode passar dois parâmetros. Um é o tamanho total, por exemplo, do campo, por exemplo, 10 caracteres, quantidade de dígito, e a quantidade de dígitos que eu vou utilizar para a parte decimal. Então, eu tenho aí um número de 10 dígitos, só que 8 fica na parte inteira e 2 na parte decimal, né? Legal. A gente vai ter também o detalhes. Agora sim, a gente pode colocar detalhes sobre o anúncio, por exemplo, localização, o que não couber ali na descrição, a gente vai colocar no campo aí de detalhes. Como detalhes vai ser um campo maior, eu vou usar o campo do tipo text, né? E aí o detalhes seria para o usuário descrever, colocar toda uma descrição mais detalhada.
E a gente vai também colocar aí, como a gente teve nos outros, o mapa, que também é do tipo nullable, ou seja, né, a gente pode deixar ele em branco. E a gente vai poder colocar também um contador aqui de visualizações. Então vou usar aqui o integer, que é o contador de visualizações. E aí vou colocar aqui visualizações. Beleza. Visualizações eu posso colocar um valor default, valor padrão, né? Então default. E aí vou colocar aqui o valor, por exemplo, zero. Ele vai já inicializar com zero. Iniciar um registro vai começar com o valor zero. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar outro enum, vou até copiar aqui, para o status. Vou colocar dois status, por exemplo, ainda é rascunho, né? O anúncio ainda está sendo digitado, está sendo elaborado e ele já foi publicado. Então vou colocar só rascunho e publicado. Poderia ter aí, dependendo aí da operação, você poderia ter um terceiro, por exemplo, o anúncio foi retirado, excluído, para não excluir mesmo o anúncio, né? Você poderia colocar um terceiro, por exemplo, deletado, excluído ou removido aí também. Aqui no caso eu não vou considerar esse terceiro, só dando observação aqui. Então nossa estrutura ficou assim, né, por enquanto. Uh, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia colocar aqui. Por enquanto já está legal, né? Se precisar, a gente vem e altera, coloca mais coisa aqui. A gente cria outro migration para fazer uma alteração, né, nesse cara aqui. Ou a gente roda essa migration de novo, né? Então a gente pode decidir o que a gente vai fazer depois. Bom, como temos chaves estrangeiras aqui, a gente pode referenciar, usando as chaves estrangeiras, as outras tabelas. Por exemplo, aqui ó, na entidade anúncio, a gente pode referenciar a categoria, o objeto categoria, e também município, né? Então a gente pode criar uma função aqui public function município. Não, vou começar a categoria, né? Categoria. Aí aqui eu vou colocar um return. Então nesse return eu vou usar o próprio objeto this, a instância do próprio objeto. E aí eu posso dizer que uma coisa é fazer isso na tabela e outra na orientação objeto. Então agora nesse mapeamento aqui na orientação objeto, eu posso dizer que um município pertence a uma categoria. Então aqui eu tenho o belongs to. Né? Esse belongs to é do Laravel, é do Eloquent ORM. E aí a gente consegue aqui, no Eloquent Model aqui, a gente dizer que ele pertence a uma categoria, né? Então aqui a gente passa o model. Então nosso model ele está no app barra invertida models barra invertida categoria. Então esse aqui é o nosso model. E o segundo parâmetro é o campo da tabela filha que referencia a categoria, que é o categoria underline ID, né, que é o que a gente criou aqui no começo, a categoria ID. Então esse campo aqui, na verdade é no de baixo aqui, ele está referenciando essas categorias. Beleza. Então desse jeito ele já consegue fazer esse mapeamento. Então é vantajoso porque se eu quiser obter aí a descrição da categoria ou outros detalhes da categoria, caso tenha mais campos, a gente consegue obter usando aqui essa função categoria. E a gente pode fazer o mesmo também para o município. Então vou copiar aqui, né? E vou colocar aqui o município. Então aí eu vou referenciar o município. Eu vou referenciar aqui o model município. E aí eu vou usar o campo município ID, né? Município ID. Beleza. Então com isso eu estou usando o de baixo aqui, o município ID. Então, assim a gente consegue começar a fazer o relacionamento na parte orientada a objeto também aí do PHP aqui do Laravel. Ok, e a gente pode fazer o contrário. Por exemplo, o município pode ter vários anúncios. Então, eu quero selecionar o município e pegar todos os anúncios de um município. Ou pegar uma categoria e obter todos os anúncios daquela categoria. Então, a gente pode fazer isso também. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a categoria, né? E vamos aqui, ó, adicionar aqui, eu já tinha copiado, então vou colocar aqui, ó, anúncios, né? Então aqui, ó, anúncios, então eu quero pegar todos os anúncios. Então aqui, ó, eu tenho o quê? Um,
uma categoria tem vários anúncios. Então aqui eu coloco has many, ou seja, tem muitos. Tem muitos o quê? Aí eu passo o model, anúncio, né? Tem muitos anúncios. E aí eu vou usar aqui a categoria ID como a chave de relacionamento. Perfeito, né? Eu já vou copiar esse cara aqui e fazer a mesma coisa com o município. Então eu vou pegar aqui o município, vamos pegar ele aqui e vamos colar ele aqui. Opa, Ctrl V, né? Eu vou dar um espacinho aqui. E aí aqui eu vou usar aqui a chave agora município ID. Município ID. Pronto, então assim eu estou relacionando município com os anúncios, né? E categoria também com os anúncios. Belezinha. Ah, a gente já tem aqui toda a estrutura. Então, aqui eu já estou preparando toda a parte do banco de dados para a gente poder trabalhar e também a parte, né, de referência aqui da orientação objeto. Vamos executar aqui então essa migration. Então, só para checar, PHP artisan, migrate. Vamos pegar o status aqui, ó, só para a gente ver aí que a nossa última migration aqui não rodou ainda, tá o no aqui, né? Então, vamos rodar só a migrate aqui, beleza? A gente tem um probleminha aqui. O que aconteceu aqui? Method call exception. Function call, você precisa... você quer usar o decimal? Ah, tá. Para usar o decimal, acho que a gente tem que colocar aqui mais uma coisinha. Vamos olhar a documentação do Laravel, né? Vamos ver aqui. Laravel Migration, beleza. Aqui no Migrations, provavelmente a gente vai ter os tipos. Laravel Migration. A gente está na versão 8, né? Então vamos dar uma olhada. Lá para baixo tem os tipos de dados. Aqui, ó. Tipo de dados. Então a gente tem o tipo de dados decimal. Beleza. Decimal. Decimal method creates a decimal é equivalente. Então eu coloco aqui a precisão e eu coloco a escala. Bom, aqui a gente... no double que eu não preciso passar, né? Então aqui eu vou colocar $precision, $scale. Talvez com isso aqui já seja o suficiente aqui. Preciso fazer mais alguma coisa aqui. Do esquema Builder Blueprint. Ah, tá. Eu tenho que colocar Builder Blueprint também? Talvez sim, né? Deixa eu ver aqui. Esquema Blueprint. Bom, aqui talvez não precise, mas vamos ver, né? Vamos fazer aí o teste aí, colocando o Precision e o Scale. Aqui ele está Bad Method, Eliminate Blueprint Decimal. O que ele falou aqui? Ele não achou aqui. Decima. Tá faltando um L. Acho que é só L. Tá, vamos só conferir lá. Tava na migration. Eu falei decimal. Opa, é isso aí. Eu esqueci do L. Então acho que os dois parâmetros, como são na sequência, eu nem preciso colocar. Só faltou o L aqui, decimal, né? Beleza. Ali tem todos os outros tipos que a gente pode usar, né? Setinha para cima aqui. Eu vou limpar a tela aqui, CLS, setinha para cima, PHP Artisan Migrate, né? Eu não precisei passar não. Aí ele já criou a tabela chamada anúncios com os relacionamentos. Então já ficou bem legal aqui que a gente já tem os relacionamentos também aí da nossa tabela aqui com vários campos. Bom, no próximo vídeo eu vou gravar um vídeo curto fazendo parênteses para quando a gente tem tabelas que não é só o plural, não é só colocar a letra S, né? Porque quando a gente cria aqui um objeto, aqui no caso um model, e quando a gente pede para criar aqui uma estrutura como migration, a gente tem aqui basicamente o nome da tabela somente com a letra S. Mas a gente tem aí situações onde o plural não é só adicionar a letra S. Por exemplo, professor vira professores, policial, policiais. Se eu estiver criando um site, um portal só de anúncio de imóveis, por exemplo, então imóvel viraria imóveis. Então como é que eu faria isso para criar esse cara aqui, né? Por exemplo, para criar aqui o migration com o plural?
Então vou gravar um próximo vídeo para isso e depois eu retomo aqui para o anúncio, ok? Então esse vídeo fica por aqui e até a próxima.